Começamos então o nosso Café com o Prefeito de hoje. Primeiramente, bom dia, Prefeito Jussi. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. E um bom dia também ao Margon, hoje que participa do programa. Pois é, o Margon que ficou uns dias afastados aqui do nosso programa, né, Margon? Hoje participando aqui do nosso quadro Café com o Prefeito. Bom dia, Margon. Um bom dia, Andréia, e um bom dia aos ouvintes da FM. Prefeito Jussi, mais uma semana de bastante trabalho. Quais são as novidades que nós temos aí para Santa Helena para essa semana que se inicia De novo. Prefeito Jussi, nós tivemos aí uma semana de bastante trabalho. Quais são as novidades para Santa Helena nesta semana? Bem, Andréia, a semana foi de fato de um trabalho muito intenso. As secretarias todas já haviam planejado as ações que iam ser desenvolvidas e agora começa a sua execução. Então, há muitas pessoas aí aguardando por alguns serviços, aguardando por obras e aguardando por alguns acontecimentos, eles começam a aparecer, como a situação do tapa-buracos, do reperfilamento asfáltico, um projeto de limpeza urbana que deve ser trabalhado fortemente, o Margo está cuidando isso para e paz também, projeto de lei sendo encaminhado para a Câmara com incentivo à industrialização, contato com empresários aí industriais interessados em investir e implantar as suas unidades em Santa Helena, e o município também se propondo a fazer isso para fazer com que haja geração de emprego, sustentabilidade e que o povo de fato colha frutos daquilo que é trabalhado. Prefeito Jussi, nós tivemos aí na questão da saúde algumas metas que foram implantadas e uma dessas metas é fazer a reforma de algumas unidades básicas. Como fica a situação do bairro São Luís? Haverá essa reforma? Já era para ter começado? Como está? Bem, ela foi licitada ainda no ano passado, o contrato está sendo providenciado em função de uma demanda judicial, de uma discussão entre documentação e quem ganhou, quem foi, mas é uma situação normal, né? O processo aberto, como houve bastante participação, o preço também acabou caindo quase que R$10 mil da proposta inicial para aquilo que é de contrato, então o posto da unidade do São Luís começa a edificação nos próximos dias, como foi em Moreninha, também como será em Subsede, como será em São Roque, e com uma diferença, são mais de R$50 mil do governo federal que vem para o município para a reforma dessas unidades. Então, ao todo, são mais de R$200 mil que nós conseguimos com o governo federal para reformar essas unidades. Nós teríamos que fazê-la de qualquer forma, com recurso próprio ou parceria. Buscamos as parcerias, ela demorou um pouco, nem tanto assim, mas aí está o resultado dela. Então, nos próximos dias aí começa a reforma da unidade do bairro São Luís, que merece e que precisa também dar uma vida para aquele espaço lá, para que as pessoas também, quando procuram pelo serviço público, sintam-se bem num local também bem aprazível. Prefeito Jussi, como fica o atendimento então no bairro São Luís, já que haverá essa reforma da unidade? O bairro São Luís é privilegiado em função da equipe, principalmente o médico, o Dr. Paulo Banoff, um cardiologista, clínico geral também, mas tem especialidade de cardiologista, é um cara extraordinário, dedicado, estudioso, conhece o sistema todo de saúde, conhece os moradores do bairro, então graças a Deus aí o São Luís está privilegiado com esse tipo de atendimento, uma pessoa humana de fato. E o atendimento passa a ser feito então na unidade central, a equipe lá acaba se deslocando para a unidade central, os atendimentos do pessoal do São Luís continua sendo através do programa do Estratégia de Saúde da Família, mas com espaço então delimitado aqui na unidade central. Não vai parar de trabalhar, de atender, então as pessoas do bairro São Luís continuam sendo atendidas na unidade central, num espaço que será relocado. E como fica a questão da farmácia básica, que também tem aí no bairro São Luís? Bem, na farmácia básica, como houve também todo esse recadastramento, o cadastro ele passa a ser geral, se for no São Luís, se for na unidade central, o cadastro da pessoa está lá pela integração que se faz. Então, enquanto tiver em reforma, que não vai ser um período longo, é relativamente curto aí, a empresa que ganhou também a licitação para construir é séria, é idônea, já fez lá no Moreninha um trabalho de boa qualidade, bem acompanhado também pela equipe da prefeitura, mas fica na unidade central, então na farmácia básica central, esse atendimento farmacêutico. Falando sobre a unidade da Moreninha, temos previsão aí de quando será inaugurada essa nova unidade?
Inicialmente está previsto para o dia 28 agora de fevereiro a sua entrega, a reinauguração e entrega para a comunidade. Mas com uma diferença, né? Entrega a unidade básica de saúde em pleno funcionamento, com médico inclusive, né? Médico para atender diariamente lá em Moreninha. Vem um médico através do programa do governo federal, o programa Mais Médicos. Já no dia o médico estará lá também para se apresentar para a comunidade, para que todo mundo saiba, conheça quem será o médico. Então, a partir de então, Moreninha terá a unidade básica de saúde, toda ela reestruturada, reformada, em plenas condições de uso e com uma equipe para atender o pessoal. Então, o médico vai ser apresentado e vai ficar diariamente lá em Moreninha para atender a demanda toda lá de Moreninha, região, Navegância, enfim, quem precisar do serviço de atendimento médico, o terá. Nós podemos dizer que Santa Helena foi privilegiada com esse programa Mais Médicos, né, prefeito? Na verdade, nós temos aí 4 já trabalhando, outros 4 que estão vindo e temos ainda mais 2 médicos que vêm através de um outro programa do governo federal que é destinado para Santa Helena para desenvolver outras atividades, que não o programa Mais Médicos, mas sim teremos mais 2 médicos que vão trabalhar aqui em Santa Helena. Então, nos próximos dias a gente deve anunciar isso, só deixar confirmar o cadastro, como de fato já foi feito, só confirmar o cadastro, então nós teremos aí mais médicos para atender. E o que nós esperamos com isso? Fazer com que o processo curativo, claro que diante da necessidade ele tenha, mas que seja feito um processo preventivo. Por exemplo, Moreninha, o médico vai atender lá diariamente, pode se estabelecer tranquilamente num período aí da manhã ou da tarde que seja para atendimento na unidade, e o outro período também para que vá de encontro às comunidades, às entidades, à escola, CMEIs, vai para cabeceira da Moreninha ou outros lugares para promover palestras, reuniões, contatos e visitas nas famílias, né, para fazer com que o problema do cidadão seja resolvido na base. Então nós queremos fazer com que a saúde seja preventiva. Então um programa extraordinário, nos cadastramos, foi buscado intensamente isso, a Ter fez um trabalho extraordinário, a secretária de saúde conseguiu fazer com que viesse para cá. E na semana que vem, se não me engano, na terça-feira, está indo para Curitiba para buscar os outros 4 que virão para Santa Helena aqui para fazer esse trabalho todo. Mas é um trabalho muito forte de prevenção que deve se fazer através desse programa aí de visitação e prevenção. Participando hoje aqui do nosso quadro Café com o Prefeito está o vice-prefeito Margon Strasburger. Margon, você tem acompanhado de perto o trabalho aí das subprefeituras. Como que estão esses trabalhos? Estamos com 7 caminhões trabalhando na entrega da terra e do cascalho. E também está previsto aí uma revisão em mais 3 caminhões aí. E temos a aquisição de uma escavadeira com a emenda parlamentar aí do senador Sérgio Souza, seria os 250 mil, e o restante seria dos cofres públicos do município, né? Estamos aí planejando também a compra de uma máquina para limpeza das ruas aí da cidade e também tem a aquisição de mais 2 caminhões que estão sendo licitados já com o recurso do Estado. Margon, e qual é a situação da frota hoje de Santa Helena? Digamos, algumas máquinas que nós pegamos, está até sendo feito uma concorrência, Então hoje estamos com um parque de máquinas, digamos, razoável, todos trabalhando, quase todos trabalhando, e temos algumas máquinas ainda que tinham sido descartadas, e esses serão feito um leilão dessas máquinas também, para poder comprar umas máquinas novas. Margon, foi feito um mutirão para entrega de terra, para atender todos os pedidos aqui da cidade. Como que foi esse mutirão? Conseguiram atender todo mundo? Ainda estão atendendo? Claro, deu uma aliviada boa, mas ainda tem algumas cargas ainda a ser entregue. Mas, no geral, foi feito muita entrega. Bom, os pedidos que tinham sido foram todos eles zerados, só agora temos os novos pedidos de novo que estão para vir.
Margon, e a questão dessa revisão que será feita? Vocês fizeram um trabalho de manutenção e agora é de revisão. Como será feito esse trabalho de revisão nesses maquinários? O serviço já foi contratado. Só estamos aguardando um intervalo de um tempo de chuva para não parar a obra. Prefeito Júcio, nós tivemos esta semana uma reunião na CISA, né, falando aí sobre a UTF-PR, investimento de 7 milhões em Santa Helena. Onde serão investidos esses recursos? Os empresários ficaram maravilhados com aquilo que o Musselin apresentou para eles. Eu não estive na reunião, até para que fosse apresentado de ordem direta por quem é o gestor lá da universidade, que é o Musselin. Mas esses 7 milhões de reais devem ser investidos em 2 unidades para as salas de aula e também para o restaurante universitário. Nós tínhamos inicialmente a previsão de mais 10 milhões de reais para construção, para edificação. Foi reduzido aí para 7 milhões, já deve superar um pouco isso, deve ficar próximo dos 8 milhões e também mais 2 milhões de custeio. Porém, também há uma previsão de edificações de áreas muito maiores que essa. Só que não vai dar tempo de construir tudo isso nesse ano. Tem mais um bloco que está programado já para 2015, para sua construção também, e uma proposta aí de mais de 15 milhões de reais de investimento, porque o campus de Santa Helena, a própria universidade está vendo isso com bons olhos, a instituição, o TF, está vendo com bons olhos por aquilo que Santa Helena representa para toda a região e as pesquisas e parcerias que devem se fazer aqui. Então, o Musselin deixou claro para a classe empresarial o quanto Santa Helena vai ganhar com a vinda efetiva, né, com o começo das atividades. A vinda já está aí, já está concretizado, mas o começo das atividades agora no segundo semestre com as aulas que se iniciam e os novos cursos. E que tipo de cursos são esses, né? Então, são pessoas de ponta aí que vêm para Santa Helena para estudar e ajudar também a construir o município que todos esperam que seja. Santa Helena é uma região extraordinária, um município bom, bonito, as pessoas que vêm para cá tendem a ficar. Muitos que vieram quando tinha ainda a Unioeste, os pais vieram, alguns estudantes que passaram por aquele tempo, foram se especializar, passaram em concursos públicos e estão voltando para Santa Helena para morar com os familiares. Então Santa Helena vai dar um boom, um salto de crescimento muito forte com esse advento e ainda com outras possibilidades de parcerias, inclusive com a Universidade Federal, de outras faculdades em parcerias aqui para Santa Helena a partir de 2015, novidades muito interessantes aí com universidades públicas e com acesso mais facilitado para alunos da nossa região, de Santa Helena e da nossa região. Prefeito, e nós temos previsão para vestibular já em Santa Helena para que data, para que época? Na verdade, a seleção ela se faz através do Enem pelo processo seletivo do SISU. Então, quem seguir a orientação do professor, quem estudou, quem conseguiu ter uma boa média no Enem, pelo sistema do SISU, vai poder estudar na Universidade Federal Tecnológica em Santa Helena. Então, não vai ter um vestibular específico para isso. Então, a seleção é pelo Enem, pela nota já que os alunos tiveram durante esse período todo. E as aulas já estão previstas com vagas abertas, são 44 vagas para cada um dos cursos, Ciências da Computação e Ciências Biológicas, se não me falha a memória, mas o número deve ser esse inicialmente, e as aulas estão previstas então para o segundo semestre, julho, agosto, possivelmente agosto, começam as aulas. Vamos então para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito, respondendo agora a dúvida dos ouvintes. Prefeito Júcio, uma questão que chamou bastante atenção e foi até comentado durante a sessão da Câmara de Vereadores, foi a questão do transporte dos trabalhadores para a fábrica de biscoito Santa Gema. Como ficará esse transporte? Um ouvinte até pede se será cortado esse transporte. Na verdade, a lei trabalhista, ela exige que a empresa providencie transporte para os seus funcionários. E a empresa vai buscar os servidores quanto mais próximos, melhor, para não gerar muito custo com o transporte. Porém, no caso da Santa Gema, tem o pessoal de São Clemente e de Subsede, tem aquele ônibus que vinha de lá para cá, fazendo esse roteiro todo e trazendo os trabalhadores para os quadros aí da Santa Gema. Com quem a gente conversa que trabalha na Santa Gema, gosta muito de trabalhar lá. Tem a carga horária,
trabalha e a própria atividade que desenvolve aí, que o pessoal gosta muito, gosta mesmo de trabalhar no Santa Gema. Atravessou por algumas dificuldades, conversamos bastante com o Agnaldo, ainda na semana retrasada conversávamos com ele sobre as atividades da Santa Gema e o fato também de eles parar com a atividade lá em Umuarama e concentrar tudo em Santa Helena, oferece um grau de segurança maior para que a gente saiba aí que a Santa Gema vai continuar com a atividade e também produzir mais, gerar mais emprego e gerar mais renda para o município de Santa Helena. Infelizmente, o poder público, por força de lei, ele é impedido de fazer esse tipo de transporte de trabalhadores para uma ou outra empresa. Quer dizer, se fizéssemos para uma, teríamos que fazer para todas, desde que a lei permitisse. Mas, infelizmente, por força de lei, nós não podemos fazer esse trabalho. Tem alguns trabalhadores que vêm no transporte regular que nós temos, alguns vêm de São Roque para cá, que vem São Roque, Moreninha, Esquina Céu Azul e vem vindo, né? E outros saem de São Clemente, vem São Clemente e subsede e vem vindo para a cidade. Só que a Santa Gema ela trabalha com um horário diferenciado, são turnos de 6 horas, né? Aí não dá compatibilidade de horário. Mas eu sei que está sendo feita uma ponte, o Edson também tem conversado um pouco sobre isso e a gente tem conversado com o Agnaldo. Tem algumas dificuldades que a própria empresa atravessa quanto à manutenção desse transporte. Nós gostaríamos muito que o município pudesse legalmente ser parceiro nessa atividade, mas infelizmente por força de lei o município ele fica impedido de fazê-lo, né? Mas queira Deus aí que a Santa Gema vá bem mesmo, né? E também esse transporte retorne aí para que os trabalhadores que são de outros lugares que não mais próxima da cidade tenham transporte para ter o seu ganho aí garantido no final do mês e o seu trabalho assegurado. Mais uma pergunta de um ouvinte, prefeito. A questão é sobre o reajuste do IPTU. Este ano nós teremos reajuste no IPTU ou ficará o mesmo valor? Como será? O IPTU ele tem a valoração conforme a situação inflacionária, né? Nós temos aí uma defasagem muito forte com relação ao IPTU. Santa Helena é o município que tem a taxa de IPTU mais baixa de toda a região. Vai chegar um momento aí que por força de lei, inclusive, nós teremos que fazer alguma coisa. Mas não vai sofrer majoração, apenas uma situação inflacionária. Tem alguma situação de um ou outro terreno, um outro lote ou outra casa aí que tem uma disparidade de valor muito grande naquilo que é o valor venal de fato, né? Aí um ou outro caso pode sofrer uma alteração um pouco maior do que aquilo que foi no ano passado, mas não vai sofrer alteração de alíquota. A alíquota que era praticada continua sendo a mesma, não vai ter majoração nesse aspecto não. Prefeito, questão do trânsito de Santa Helena. Nós temos aí previsão para melhorias de sinalização em algumas ruas da cidade? Uma pergunta pertinente, André. O projeto está pronto, inclusive. Devemos licitar nos próximos dias os elevados na Avenida Brasil. A princípio, faríamos elevados com rotatória, mas pelo estudo que foi feito, o elevado é possível que já resolva o problema. Muito embora a rotatória também está na mesma programação, no mesmo planejamento. Então, devemos licitar de forma imediata os elevados aqui, que compreendem desde ali na entrada da cidade, na esquina ali que compreende a farmácia do Dani, próximo do Banco Itaú, próximo dos Correios, deve ser feito nos dois canteiros das avenidas os elevados, né? E assim sucessivamente, né? Mas devemos concentrar principalmente primeiro ali e naquela frente à panificadora lá do Sandeman, próximo do posto, também fazer os elevados lá pela concentração de gente e o fluxo de veículos e o tipo de trânsito que oferece um pouco de risco. Mas vamos fazer elevados nesses trajetos todos. Nós temos aí o projeto da Pará pronto para o seu alargamento, na parte próximo do centro da cidade, então o paver, né, para que seja utilizado aí pelos pedestres como calçada, e no lado mais para o lago, né, o lado mais oeste, nós temos 1,5 metro de asfalto para a ciclovia. Nós temos aí, que já falamos bastante, então você deve abrir licitação na próxima semana do alargamento da rua Minas Gerais, que deve servir de modelo e de exemplo para as demais que nós vamos fazer, e a sinalização urbana que foi aprovada pelo governo. Estamos com o projeto na mesa lá, a empresa contratada já pelo governo para executar a sinalização urbana em Santana. Então eu acredito que 20, no máximo 30 dias deve começar essas obras de sinalização. Dependemos, claro, de uma parceria aí com o governo, que já foi estabelecido, talvez atrase um pouco esses dias, mas a previsão é desse tempo aí para que possa fazer também a sinalização urbana.
Hoje já é proibido o trânsito de caminhões no centro da cidade, né, prefeito? Nós temos também uma dúvida de um ouvinte falando então sobre esses ônibus e esses caminhões que ficam parados em esquinas da cidade, principalmente no centro, e o motorista não tem visão de nada. O que se pode fazer quanto a isso? Um outro tema que foi abordado ainda ontem, nós conversávamos com o Departamento de Planejamento, com o Secretário de Planejamento, com o Departamento, para que tenha um contato direto com as empresas e com as pessoas que estão deixando aí os seus veículos no zoneamento urbano, impedindo o trânsito e a visibilidade. Então, o risco de acidente é muito grande. Então, o grau de conforto de uma ou de outra pessoa não pode prejudicar a coletividade. Então, vai ser feito um contato de ordem direta com essas pessoas, para que não deixem esses veículos na área central, ocasionando aí risco de acidente. E também dos caminhões, como nós falamos, temos aquela área lá próximo do porto, que deve ser uma parte dela utilizada para estacionamento de caminhões. É um pouco longe, é um pouco mais difícil para as pessoas deixarem, só que o desconforto de uma pessoa pode causar o desconforto de muitas outras se nós não tomarmos providência. Então, na condição de gestor público, nós temos esse dever e aplicar também as sanções do plano diretor que impedem isso. Então, infelizmente, vai dar um certo trauma para uma outra pessoa, mas nós teremos que executar até para manter a ordem e a segurança no trânsito de Santa Helena. Prefeito Júcio, nós temos aí várias atividades, falando agora do Departamento de Esportes, vários campeonatos sendo organizados pelo Departamento de Esportes. E Prefeito Júcio, nós temos várias atividades do Departamento de Esportes, vários campeonatos sendo organizados, inclusive também a participação de Santa Helena nos Jogos Abertos do Paraná, os Jogos Abertos que acontecerá aqui na nossa cidade. Foi pactuado com a Secretaria, com o Núcleo de Estado de Educação, e Santa Helena se dispôs a sediar essa fase dos Jogos e tem estrutura para isso, a relação estabelecida também com o Núcleo, com o Léo Inácio, com a Rejane, que coordena essas atividades, são muito boas. Então isso faz com que fomente mais o nosso comércio, serviços, tenha mais gente, mais visibilidade, que o município de Santa Helena também possa ser bem difundido pelas pessoas que por aqui passarem. Ontem mesmo, enquanto almoçávamos, o restaurante estava cheio, que tínhamos uma atividade aí com assistência social da região que estavam em Santa Helena e acabam fazendo com que movimente, fomente a economia e o comércio, né? Então é um bom momento aí para quem tiver produtos e serviços para oferecer que eu faço, né? E Santa Helena também se destacando na região toda aí e sendo também sede nessas atividades. E o Departamento de Esportes tem várias atividades que serão desenvolvidas aí, um cronograma, já o planejamento todo ele preparado. Tivemos aí a reunião na noite de ontem, não sei qual o resultado dela, mas o que nós pedimos para o diretor, para o Neuri, é que chamassem todos os clubes, que chamassem todas as pessoas e que fosse tudo feito de forma democrática. Aquilo que os clubes que vão participar dos campeonatos e as equipes têm o direito de participação nas opiniões também e na formatação daquilo que é o regramento que vai reger aí essas atividades. Então, de uma forma bem democrática mesmo, estamos abrindo as portas para a participação das entidades, dos clubes, dos jogadores, para que possa ser campeonato aí voltado àquilo que de fato esperam que seja. Prefeito Júcio, falando sobre as atividades do Departamento de Cultura, preparando então, né, estamos aí nos preparativos da encenação da Paixão de Cristo. Este ano voltando então à encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, este ano em Santa Helena. Bem, o Departamento de Cultura também está com atividade em pleno vapor. São mais de 500 alunos já participando das oficinas de música, de balé, e ainda temos alguns alunos aí na lista de espera para desempenhar algumas atividades. Tem o projeto Canto e Viola da Saudade, que estão todos em andamento com os idosos, né? A Paixão de Cristo, como você falou, está sendo trabalhado pelo departamento. Muitas pessoas participando aí da encenação, participando aí do programa e tende a ser um grande espetáculo mesmo, mostrando para as pessoas aquilo que foi a vida, a paixão, a morte de Jesus Cristo e aquilo que representa para a nossa sociedade, né? Então a gente costuma falar aí que o homem que veio para salvar o mundo nasceu numa manjedoura, né? E nós aí com todas as vezes a nossa falta de humildade em algumas situações e acabou morrendo numa cruz aí para salvar o mundo, para salvar todos nós e onde nós estamos nesse momento, né? Então a paixão sendo
trabalhado para que a encenação seja feita e toque no coração e no espírito das pessoas aquilo que nós podemos ser diferentes. Então é uma forma de atrair as pessoas para aquele momento e para que elas também possam fazer um exame de consciência daquilo que nós podemos e devemos ser de fato. E mais algumas atividades sendo trabalhadas aí, que é o Festival da Canção, do Feslena, que está sendo já pensado as datas e a forma como vai ser trabalhado. E nós temos também o Festival Praiano, que era um festival aí extraordinário, parou há muito tempo com as suas atividades, que reúne a região toda em função de um festival. Então, atividade em pleno vapor lá no Departamento de Cultura, mas a encenação da Paixão de Cristo é que de fato é a concentração de esforços agora para que façam um belo de um espetáculo, não para fazer show, mas para que as pessoas reflitam de fato o que é o momento da Quaresma, o que é o momento da Páscoa, o que é o momento da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo aí, que é o alto daquilo que se vive na Páscoa mesmo, não é a morte de Jesus Cristo, e sim a sua ressurreição, que é aquilo que representa para todos nós. Nós tivemos este ano a mudança do local dessa apresentação para ter um local maior, com mais espaço, para oferecer aí uma melhor visibilidade para os munícipes também, né, prefeito? Nós temos um projeto, uma proposta aí que está sendo trabalhada, é bem cara, de um anel viário e também uma área de escape lá para o porto e também para a universidade, enfim, para que possa congregar toda aquela área lá. Aí vai facilitar muito o acesso lá para o morro lá do Cristo, e também a gente vai ter que trabalhar melhor aquele local lá para que tenha um espaço melhor para as pessoas. Então a Praça do Redondo é na área central da cidade, e tem aí também um espaço melhor para que as pessoas possam sentar, se alocar, e que o espetáculo pode funcionar com mais tranquilidade, né? Então foi pensado num lugar para que as pessoas possam ter mais acesso à encenação daquilo que será feito. Claro que lá no monumento, lá no Cristo Esplendor, seria o melhor, seria o ideal por tá lá a imagem e tudo mais, né? Mas vai facilitar bastante o acesso das pessoas e a participação delas. E uma coisa interessante também, nós temos um cadastro no Siconv, que é um programa do governo federal, da construção da Casa da Cultura, né? Então, pensa-se no museu e junto, agregado a ele, a Casa da Cultura. A proposta já foi selecionada, estamos aí apresentando os projetos complementares para que possamos ter recurso federal na construção desse espaço, né? Então, a gente vai fazer com que a cultura tenha mais vida também, e que tenha um espaço melhor, e que as pessoas possam participar mais da cultura aí, que um povo sem cultura é um povo sem história. Então, nós queremos fazer com que aquilo que as pessoas estão fazendo no programa de gestão, que é criando também uma organização, possam colher fruto do trabalho que eles vêm desenvolvendo. Prefeito Justo, nós teremos também no próximo final de semana o Carnaval em Santa Helena, organizado aí pela Prefeitura Municipal, juntamente com os clubes. Como que está o andamento desta organização? Bem, temos um diferencial nesse ano, que é a participação, principalmente do Clube União e do Clube Incas, que promoviam carnaval no passado aí, e muito bem promovido, diga-se de passagem, né? Eram carnavais muito bons aí, com muita participação. Estamos resgatando isso, os clubes voltando a participar. Então, nesse ano teremos, além da participação dos blocos, que foi bastante trabalhado, conversado, de uma forma também bem democrática, como deve ser procedido a edição do carnaval. Então, com a participação do Clube Incas e do Clube União nesse ano aí, no Carnaval 2014. Prefeito Justo, nós tivemos novidades para Santa Helena, uma nova van e uma nova ambulância sendo entregues para o município. É uma licitação que havia sido promovida ainda no ano passado, uma van adaptada para cadeirante e para pai. Chegou a Santa Helena na sexta-feira pela manhã, entregue pela Mercedes, é uma Sprinter, né? Uma van extraordinária. Já foi apresentado a van aí para a Fabrícia, que é a presidente da PAI, para a Jussara, lá para os alunos, para os professores, para os servidores, para a equipe toda lá da PAI. Já foi apresentada a van que chegou. Está em Santa Helena já, está aguardando só a documentação, ainda tem seguro provisório, mas está aguardando só a documentação, o emplacamento e o seguro definitivo dela para entregar para as atividades da PAI. Uma van extraordinária, é o que tem de melhor no mercado, um recurso
federal aí na ordem de R$100 mil, promovido pelo senador Álvaro Dias, e os outros R$48 mil que foram faltaram para completar, recursos do município. Mas vai fazer um trabalho extraordinário naquilo que a PAI merece pelo trabalho, pelo atendimento, pelo esforço que faz aí nas pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, parabenizar a PAI pela conquista dessa van, que era um sonho antigo já da PAI, essa van, e agora virando a realidade. Então, temos o prazer aí, estivemos lá pela manhã, na sexta-feira, com o Margon, com a Bernadette também, que fez o projeto, e a Fabrícia, que é a presidente, e com a direção da escola da PAI. Então, parabéns à PAI, e é um veículo extraordinário e vai servir muito bem para a entidade. Junto com essa van foi licitada também uma ambulância. Essa foi conseguido um desconto muito grande, até porque a Fiat e a Renault estavam brigando que as duas queriam vender essa ambulância para o município de Santa Helena. Foram 48 lances, se não me falha a memória, na hora de licitar no sistema de pregão. Uma baixava um pouco, outra baixava outro tanto, e foi baixando, chegou ao preço, e se não me falha a memória, de R$109 mil. Essa ainda está por chegar. Tem poucos dias aí de prazo ainda para entrega. Eu acredito que no máximo em 15 dias deve estar aí a nova van também. É uma ambulância com 2 macas para a Secretaria Municipal de Saúde para atender o nosso município aí, mas com responsabilidade, gente. Usado o serviço de ambulância quando necessário de fato, né? Para que a gente possa aí, diante de uma urgência aí, ela estar disponível para essas atividades. Então, o município de Santa Helena se preparando aí para deixar o seu povo bem servido e bem atendido. Prefeito Justo, nós teremos nessa noite também posse da nova diretoria da CISA. Nós temos aí o nome do Gilson à frente da CISA, um nome que vem a complementar e reforçar a parceria da Prefeitura com a Associação Comercial. Sem dúvida nenhuma. O Gilson já era vice do Léo Veraldo e participou de todas as atividades, esteve no exercício da função por muitas vezes, até por força de lei, pela relação que tem de parentesco, o Léo com a Lisiane, que é a nossa secretária de Finanças, né? Então o Gilson esteve a par e passo de tudo aquilo que aconteceu nas parcerias com a Associação Comercial. E ela tende sempre a melhorar e ampliar as parcerias e as atividades que tem aí entre o município e a Associação Comercial, que é uma entidade aí renomada, de respeito, empresários sérios, comprometidos, que compõem aí os quadros da Associação Comercial. A única coisa que eu dizia quando o Edson assumia ainda na Associação Comercial, lembro claramente, não tenho memória curta, que a Cris deixava a entidade e falava, olha, a beleza feminina está sendo deixada, então o Edson teria que fazer um belo trabalho em resposta a isso. E hoje o que eu diria ao Gilson, se vir nos 30, meu amigo, porque o Léo fez um grande trabalho, um grande presidente, fez com que a entidade tivesse muita visibilidade, e essas parcerias também são por força do esforço e do empenho que foi trabalhado aí com o Léo, sem dúvida nenhuma, e por aquilo que o Margo e nós representamos, né, que viemos dessa classe aí, sabemos a importância que tem a Associação Comercial, então conversávamos muito ainda no processo político-eleitoral com o Margo a respeito disso, e aquilo que ele pensa sobre a entidade é a mesma coisa que nós pensamos, por isso essas parcerias. Então desejar ao Gilson aí sucesso, sorte também, mas preparação, né, que ao longo do tempo foi se fazendo, para que as coisas aconteçam aí para a entidade, que quem vai ganhar com isso é o empresário e é o município de Santa Helena. Prefeito Jussi, qual é a mensagem que você deixa então para a população de Santa Helena? Bom, Andréia, como a gente tem percebido, várias ações começam a tomar um corpo maior, as pessoas começam a sentir melhor aquilo que é o serviço público. Então temos um orçamento extraordinário para ser despendido nesse ano, os projetos estão prontos, estão sendo licitados, os serviços, as obras começam a acontecer, que as pessoas normalmente elas sentem aquilo que elas veem. Se não veem, se não consegue tocar, já começa um grau de um pouco de desconfiança. Então, graças a Deus, isso começa a acontecer, e o município realizar as obras que as pessoas esperam que seja, mas principalmente a transformação do ser. Estamos trabalhando fortemente na questão da saúde, deve essa semana ainda ser contratado um serviço para nós identificarmos aquilo que nós podemos fazer para melhoria no serviço de saúde pública, que é uma ferramenta e um local ainda de bastante ataque que deve ter nos próximos dias aí pela gestão.
Muitos avanços tivemos na Secretaria de Saúde, mas muitos avanços mesmo. Pouco se ouve falar com relação à reclamação, um pouco às vezes de ordem pessoal, o atendimento de uma outra pessoa, o atendimento de um outro médico, que precisa melhorar e vai melhorar, cada vez mais melhorar com toda certeza. Precisamos fazer com que seja excelência no serviço, mas além disso nós vamos deixar o município bem preparado para que o munícipe tenha todo o atendimento que possa ter. Então as pessoas aí continuar acreditando, torcendo, incluir isso nas orações, porque a fé das pessoas transforma tudo, né? Então nós vamos continuar com o Margo com a mesma seriedade, com a mesma responsabilidade, fazendo do serviço público, fazendo com que ele tenha de fato o grau de destaque que deve ter, e que o recurso público que é pago pelo povo tenha uma destinação final que seja bom para todos, né? Então obrigado a todos que estão acreditando, torcendo e buscando fazer com que Santa Helena seja uma cidade melhor. Devemos também licitar dentro de uns 10, no máximo 15 dias, o processo de iluminação pública, que vai dar uma nova cara e uma nova vida também para a parte central inicialmente, e depois estendendo para as demais ruas e os conjuntos habitacionais e os bairros do nosso município. Então, André, tem muita coisa para se fazer e o povo tem sido parceiro. Um grande abraço a você, um grande abraço ao Margo e a todos.